Boa noite a todos. Estamos começando devagarinho, vou esperar alguém entrar para me sinalizar se meu som tá bom. Na verdade, eu vou botar... até o tio Ico entrou aí, Carol. Vou botar meu fone aqui para vocês me dizerem se tá bom. Pessoal que está entrando, só me digam se estão me ouvindo, se está tudo legal com o som. Faça um joinha para mim. O tio Ico diz que tá, não sei se o joinha foi pro meu som ou se foi para me dar um oi. Lucas já está aqui, deixa eu ir achando ele ali. Pera aí, Camila me diz que tá ótimo. Transmitir ao vivo com Lucas Teixeira Obidinho. Solicitação, aguardando Lucas Teixeira. Enquanto o tio Lucas vai entrando... Oi. Tio Lucas, tudo bom? Tudo, boa noite para todos. Eu já vou te apresentar, mas tradicionalmente eu sempre tenho que dar fazer um charme, né? E eu vou ler, dessa vez eu não vou ler uma poesia sobre prematuridade, que é uma coisa sobre o tema, mas eu achei uma coisa muito bonitinha aqui na internet. Vou dizer para vocês no site prematuridade.com. E é um poema de Luiz Travares e diz assim, poema para adormecer um bebê prematurinho. E aí diz assim, não vou ler inteiro porque ele é comprido, mas diz assim, descansa, anjo, eu cuido do teu sono. Repousa tranquilo teu coração, dorme suave, nada lá fora. Pode te ameaçar o sono agora. Descansa, fica leve, sai do chão. Descansa, anjo, que eu te protejo dos olhos da bruxa, do bicho papão. Descansa que eu te cuido com desvelo. Descansa, já não há mais pesadelo. Descansa e eu te dou minha proteção. Eu cuido para que nada te aconteça, nada pareça de ruim que te incomode, nem barulho, nem ruído, nenhuma coisa má, nenhum perigo. Nada te assuste, nada te acorde. Dorme tranquilo, deixa que eu te cuido. Nem muito frio, nem muito calor, nenhum barulho ou conversa exagerada. Dorme que eu me entendo com a madrugada. Dorme que eu me entendo com o Criador. E nem que para isso eu me desdobre e até me esqueça eu mesmo de dormir. Passe a noite inteira te vigiando, passe a noite inteira te cuidando e a noite passe sem eu sentir. E aí, indo lá para o fim da poesia, ele diz assim, por isso guarda a calma delicada, nada de mal vai te acontecer. Eu dou um susto na bruxa malvada. Dorme tranquilo, anjo, porque nada eu vou deixar mais te fazer sofrer. Descansa, eu cuido de tudo. Descansa, anjo, pode deixar. Descansa, que eu te cuido com carinho e guarda bem esse versinho que eu preparei para te fazer sonhar. Isso se chama Uma Canção para Te Fazer Sonhar. E é com enorme prazer que a gente vai começar a nossa live de hoje. E todas as lives do mês de novembro, que embora a gente tenha uma grande concorrência, que é o Novembro Azul, mas é o Novembro Roxo também, porque no dia 19 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. E nada melhor do que meu grande amigo Lucas Teixeira, que é um grande defensor das medidas obstétricas aí de prevenção de prematuridade, um grande obstetra, um grande amigo. O Lucas, para quem não conhece, é um obstetra que trabalha comigo lá no Moinhos. O Lucas, ele tem formação em medicina fetal, feita na Jefferson University, na Filadélfia. E acho que para quem conhece ele, dispensa demais apresentações. Lucas, quero te dar as boas-vindas. Quero ver se tu quer falar um pouquinho para a gente. Tá. Primeiro, lindo poema, parabéns. Muito inspirador, é isso aí mesmo que a gente faz, né? E todos fazemos para cuidar dos nossos bebês, né? Edinho, muito obrigado primeiro pelo convite, estou honrado. Sempre me honra, aí quando me lembrei que quando teve o início da clínica de vocês, eu tive o privilégio e me senti muito honrado de vocês terem me convidado para falar aí. Foi sobre prematuridade, né? Prematuridade é algo que acho que nos aproximou fundamentalmente, né? A gente tem esse interesse em comum, mas foi exatamente a prematuridade. E aqui nos juntamos de novo. Então, eu queria
eu e o Edinho temos uma longa história aí de tentar segurar os bebês, né? Tentar não deixar eles nascerem tão cedo. E eu queria dar uma... Eu sempre, quando vou falar sobre prematuridade, e às vezes para os colegas, mas acho que vale para todo mundo, a gente tem que entender qual é a importância da prematuridade, porque se fala, né, a gente, claro, dá atenção para todas as doenças e problemas, e a gente quer prevenir tudo que for, e gasta energia, e tempo, estudo e trabalho em várias situações da gestação que a gente quer evitar, mas de todas, a prematuridade é de longe, e não tem não é tão falada, porque se fala em, né, claro, às vezes problemas do bebê e tal, né, malformações, etc. Mas prematuridade é de longe o maior impacto que tem na saúde dos bebês, e acho que não se fala tanto assim na proporção que ela merece. Então o Novembro Roxo serve para isso, porque é o tipo de complicação mais comum que existe na gestação, que são, na média, em torno de 10% a incidência de prematuridade. É muito, é muito. Em termos de números, isso significa em torno de 20 milhões de prematuros no mundo, todos os anos, dos quais tu pode ter 1 milhão, às vezes, de perda do bebê, né? E mais talvez uns 5 ou 6 milhões nessa proporção de complicações graves. Então isso, do ponto de vista de impacto de saúde pública, do risco de afetar a nós, que é o que interessa fundamentalmente, que a gente aqui, quem está ouvindo a live né, são pessoas que querem prevenir os seus próprios problemas, o risco é maior do que qualquer outra patologia que a gente fale na gravidez, em termos de pré-eclâmpsia, diabetes, restrição de crescimento, coisas genéticas, etc, etc. Então, merece sim mesmo uma dedicação muito grande. Bom, e a boa notícia é que desse número, isso eu que acho que é a grande ideia nossa e que nos une, eu e o Edinho, a gente tem, e outros colegas, né, tantos que se dedicam a isso, que que a gente hoje, nos últimos, digamos, 2 décadas, houve um avanço muito grande, que não se tinha em termos de detectar, não de uma forma perfeita, e prevenir, e talvez, se a gente executar bem isso, em torno de 50% desses números muito grandes, com intervenção precoce. Então, Lucas, eu acho que diga. até importante só para te situar que tem muita gente leiga que nos acompanha aqui nas nossas lives, eu vi, tá entrando um monte de colega também. Então, acho que a nossa live... Método, né? Isso, bem genérica. Vamos tanto para um lado, tanto para o outro. Isso. Até me cortou o que eu ia te dizer. Eu não sei se tu quer, de repente, situar para o pessoal, principalmente o pessoal leigo que está entrando agora ali, quando é que a gente considera que um nenenzinho é prematuro? Tá. Então... o prematuro, assim, a definição clássica, né, aceita é um bebê com menos de 37 semanas, tá? Isso é porque, não é porque alguém decidiu, é porque em torno de 36 ou 37 semanas, 99% dos bebês já produz o surfactante, que é a substância, né, que as células do pulmão começam a produzi-la pelas tantas e permite que o pulmão se expanda. Então, basicamente, a definição de prematuridade é a capacidade de respirar, né? Então, porque o bebê, claro, ele é um organismo em formação, mas o pulmão é o principal. Então, 37, né? É a definição clara. Até eu ia... Agora entrou uma pergunta ali e me ajudou a me lembrar o que eu ia dizer naquela hora, que era justamente para mandar perguntas. É muito mais interessante vocês irem mandando dúvidas para nós, a gente vai respondendo, do que só a gente fazer um bate-papo. A pergunta que entrou é de físio pélvica, eu já vou entrar nela, mas só para colaborar com o Lucas um pouquinho, classicamente a gente sabe, a gente define prematuridade, obviamente, abaixo de 37 semanas, e a gente sempre vai lutar para chegar nesse número. Mas até pouco tempo atrás, a própria Sociedade de Pediatria mundialmente mudou, não definição de prematuridade, mas definição de feto a termo. A gente simplesmente chegava em 37 semanas e já era muito valente para interromper nossas gestações, mas cada vez a gente vê mais complicações na faixa, principalmente entre 37 e 39 semanas. Então a gente começa a considerar, só para situar o pessoal, a gestação ela vai até as 40 semanas, que quando a gente chama de uma gestação
que chegou no termo. Entre 40 e 41 semanas é uma gestação de atermo tardio. Após as 41 semanas, né, e 6 dias, a gente começa a chamar de pós-termo. Entre 39 e 41 é aquele nenenzinho que atingiu o máximo da sua capacidade de se desenvolver lá dentro da barriga. Então a gente está falando no full term, no atermo completo. Entre 37 e 39, depois ao longo da live eu vou citar alguns trabalhos de colegas nossos que trabalham muito com fisiologia respiratória e principalmente desse ponto de vista respiratório a gente vê muita diferença para o nenê nascer com 39 semanas e nascer com 37. Então, é atermo o nenê que nasce depois de 37, mas é o que a gente chama de atermo precoce. Então, sempre que a gente puder trabalhar, eu, o Lucas e todos os outros colegas obstetras, principalmente sendo puxadas nossas orelhas pelos pediatras, a gente vai tentar postergar uma gestação até as 39 semanas, que é quando a gente considera que o nenê está pronto, totalmente pronto para nascer. Entre 34 e 37, abaixo de 37 já começa a ser prematuro. Entre 34 e 37 a gente chama aquele prematuro mais tardio, que é o que, por sorte, é onde nasce a grande maioria dos nenês prematuros. Obviamente, a gente vê com o advento das UTIs neonatais cada vez mais capacitadas para atender nenês prematuros, que quando a gravidez, às vezes, encrespa um pouquinho, se interrompe, de certa forma, pré-termo, e o grande grupo que aumentou, principalmente, é nessa faixa entre 34 e 37. A partir das 34, aí, indo ao encontro disso que o Lucas falou, é quando a maioria dos bebezinhos eles já tem essa produção endógena própria de surfactante, que é uma substância que faz o pulmão ele ficar aberto e a gente conseguir ter troca respiratória. Então, entre 34 e 37 a gente chama de pré-termo tardio. Entre 32 e 34, eu sempre gosto de dizer para os pacientes, quando eles estão em risco de prematuridade, meu primeiro objetivo é passar das 24, que aí eu vou te dar um nenê vivo. Depois, meu objetivo é passar das 28, que aí eu estou passando daquela prematuridade extrema. Depois das 28 é passar das 32, porque tem muita adaptação fisiológica que vai acontecer entre 28 e 32 com o nenê. Depois da 34 e depois 37. Então, entre 32 e 34 é aquele pré-termo que a gente considera moderado. Entre 28 e 32 é o bastante pré-termo, mas o extremo, o prematuro extremo é abaixo de 28. E é nessa faixa que a gente, obviamente, observa a enorme maioria das complicações e mortalidade. É nesse grupo abaixo de 28. E se a gente quiser classificar, aí nós estamos falando de idade gestacional. Se a gente quiser falar de peso, a gente pode dividir assim, o que nasce abaixo de 2,5 kg é um nenê de baixo peso, o que nasce abaixo de 1,5 kg é muito baixo peso e o menor de 1 kg é o de extremo baixo peso, que vai mais ou menos condizer com aquele nenenzinho ali abaixo de 28 semanas. Bueno, entrou uma pergunta ali, Lucas, que estava perguntando sobre fisioterapia pélvica. Se eventualmente a fisioterapia pélvica previne prematuridade. Não sei se tu quer falar alguma coisa a respeito, não sei se tu tem algum conhecimento disso. Não tenho conhecimento extenso, mas eu não creio. Não creio que tenha, não sei se pode dizer, mas eu não tenho ideia se tem uma grande impacto nisso. Na verdade, a gente é muito entusiasta aí no NASCE da fisioterapia pélvica, né? Mas a principal função que a gente vê mesmo na fisioterapia pélvica é mais para o parto. É mais relacionado ao momento do nascimento, para diminuir a chance de laceração, para diminuir a chance daquela mulher ter uma episiotomia, para recuperação no pós-parto, diminuição de incontinência urinária, melhora de disfunção sexual, mas para redução de prematuridade especificamente não tem. Porque a gente tem um trabalho, isso aí é bem legal, porque às vezes pacientes que estão em risco de trabalho de parto prematuro, muitos colegas deixam o paciente em total repouso. E a gente sabe que esse repouso absoluto, muitas vezes, ele é até prejudicial e não tão benéfico. E tem um trabalho mostrando que pacientes que fazem uma prática de exercício não exagerada, mas um exercício físico regular, que compreenda ali 3 a 4 vezes por semana e ao longo de gestação, até é capaz de diminuir prematuridade, por, obviamente, melhora de redução de fator inflamatório no corpo. Estresse, cortisol, etc. Perfusão uterina, tudo isso melhor. Entrou uma outra perguntinha, Lucas. Uma paciente que teve descolamento de placenta com 32 semanas, a princípio sem causa aparente. Qual era a chance percentual de ter de novo isso na segunda gravidez?
É uma boa pergunta. Não é uma chance muito grande, mas não vou te dizer os números que já te dão, mas com certeza aumenta, né? É, Porque são fatores predisponentes, né, que ela deve ter. Na maioria das vezes está associado com alguma patologia vascular, com hipertensão, né? Então existe uma chance maior de ocorrer, com certeza, né? uma coisa importante, Silvia, é daqui a pouco tu discutir com o teu obstetra esses riscos principais, porque como o Lucas falou, eventualmente pode ter alguma doença geradora de trombos no teu corpo, isso aí mereça ser investigado e talvez essa doença possa ter sido causa. Muitas vezes as placentas anômalas, que têm uma inserção errada ou uma placenta mesmo mal formada, com problemas de inserção de cordão ou a localização dela propriamente no útero pode estar associado a esses descolamentos. Então, eventualmente, foi uma causa que passou desapercebida, mas que efetivamente tenha sido própria daquela gravidez e não que tu tenha predisposição. Mas o teu risco, sim, o teu risco é maior de ter um descolamento numa gravidez de novo. Não é um motivo para interromper a tua gestação, provavelmente antes, mas é um motivo para a gente ficar de olho nas tuas queixas, de sangramento, de contração. Isso aí é bem importante. Lucas, realmente eu quero te dizer que essa live está sendo um fenômeno, porque nunca entra pergunta assim desde o primeiro minuto. A gente não vai saber todas, tá? Eu não tenho um teleprompter aqui com os números exatos, mas na medicina a gente sabe muitas coisas intuitivamente. Às vezes eu não vou dar a porcentagem exata, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível aqui, né? Aqui eu queria comentar... Fala. Não, o que tu falaste antes que é interessante, daquela segmentação, é importante para o paciente entender exatamente quando está lidando com aquela torcida para ganhar tempo, né? Que ele enxergue, não colocar assim como uma meta final, eu tenho que chegar em 37, mas é em baby steps, né? Baby steps é um bom termo, né? É em pequenos ganhos, tu vai ganhando, porque como o bebê é um organismo em desenvolvimento, então cada semana ele vai adquirindo mais capacidades, o que se reflete em estatísticas melhores, né? Então a gente vai festejando exatamente é a melhor abordagem, senão a gente pode ficar meio desesperado, assim, vou ter que chegar lá com 38 semanas, com 37 e tal. Então assim, tu ganhando pequenos terrenos, 26, 28, 32, é muito bom. Isso tranquiliza bastante. E a outra coisa importante, eu não queria perder esse fio aí, Ginga, que isso em relação a essa prematuridade tardia, né, de 37 a 39, que é um esforço muito grande, a gente sabe ali no hospital, em relação às interrupções, independente de como a pessoa queira, né, mas as interrupções, assim, por razões, digamos, levianas, antes de ter 39 semanas, porque isso realmente aumenta a chance do bebê ter complicações respiratórias, não em grande porcentagem, mas se a gente tem um número muito grande dessas interrupções, que, claro, se tem uma patologia, uma pressão alta, qualquer coisa, é óbvio que a gente vai interromper a gravidez dentro da necessidade que ocorra, mas se é uma gravidez que está toda boa, tem que ser 39, e isso é uma regra de ouro, porque senão a gente chegou a um ponto de ter quase 20, 30% em um certo momento de ocupação de UTI neonatal por nenês que nasciam com taquipneia, faziam taquipneia, que é uma disfunção não tão severa, porém potencialmente ruim, por ter nascido antes do tempo correto, assim, sem uma boa razão. Então, só queria enfatizar isso, porque é uma coisa muito do dia a dia e é uma cultura que tem que ser melhorada e seguida à risca, né? Só seguindo esse gancho do Lucas, entrou uma pergunta bem para ti, mas só seguindo esse teu gancho, eu acho que é bem legal citar um trabalho de um colega, quando eu dava aula lá na PUC, um colega que trabalha muito com fisiologia respiratória. Ele tem uma coorte é um segmento de recém-nascidos muito grande do ponto de vista pulmonar. Então, ele tem recém-nascidos que nasceram com 37 semanas, recém-nascidos que nasceram com 38, recém-nascidos que nasceram acima de 39. Esses recém-nascidos, aí eu vou falar de uma questão do ponto de vista leigo, assim falando, eles têm uma proteção imunológica, vamos dizer assim, o 37 ele tem essa produção desse fator endógeno imunológico na faixa de 500. O com 38 tem essa dosagem dessas imunoglobulinas em torno de 700.
o de 39 tem de 900. Então, de uma forma invisível, a gente não percebe que o nenenzinho está se preparando do ponto de vista imunológico para ele não ter doenças, principalmente infecciosas, ou respiratórias, ou pneumonia, ou sepse, que ele teria nessa primeira infância, primeiro ano, segundo ano. Então, nessa coorte, do ponto de vista respiratório que esse colega analisou, ele viu que 20% de crianças nascidas com 37 semanas internavam nos primeiros 2 anos de vida por pneumonia, por pneumonia por vírus sincicial respiratório, que é um vírus que até os 2 anos de vida, 100% das crianças vão ter. As crianças, quando têm vírus sincicial respiratório, é um vírus comum, um vírus furreca, que te deixa ranhento. E a gente via que as crianças que nasceram com 37 semanas, 20% delas internou por pneumonia, por causa desse vírus, justamente por ser um sistema imunológico mais frágil. Então, essas coisas a gente tem que valorizar e tem muito que levar em conta naquele momento de interrupção de uma gestação. E tem um dado super legal, gente, que eu peguei para trazer hoje aqui para vocês, que justamente fala disso aqui. É um trabalho com 19 mil crianças nascidas na Inglaterra. Crianças, e o trabalho ele mostra nível de hospitalização após os 9 meses de idade, crianças entre 9 meses e 5 anos. O número, a chance que tu tem de internar 3 ou mais vezes no hospital nessa faixa etária, nesse período de vida. E eles mostraram que foi 13% quando essas crianças nasceram com menos de 32, 7% quando nasciam entre 32 e 34, 5% quando nascia entre 34 e 36, 4% quando nascia entre 37 e 38 e menor que 3% quando nascia depois das 39 semanas. Então, justamente para confirmar esse dado que o Lucas está nos dizendo, da importância de nascer depois das 39 semanas. Luquinhas, entrou uma pergunta aqui, ó, é uma paciente que diz, no caso de um parto prematuro, numa gestação prévia, quais as medidas precoces que podem ser realizadas numa futura gestação para diminuir o risco da prematuridade? Tá. Eu acho que essa pergunta é ótima porque ela aborda bem algo que eu acho que é central. Então já vamos desenvolver a partir daqui e responder, né, a essa pergunta. Porque isso é justamente o foco, eu acho que é o grande foco, pelo menos a nossa parte dos obstetras, tem o foco também dos neonatologistas, mas o nosso grande esforço são essas medidas de prevenção que eu estava dizendo no início, né? Então, mas partindo da tua pergunta, o parto prematuro prévio é, dentro dos fatores históricos, o maior fator de risco para parto prematuro, tá? Então pode haver, estatísticas variam, mas em torno de 50% de chance de repetição, tá? Como regra, assim, baseado na história. Começa então a cultura geral para os obstetras também, porque às vezes a gente está nessa corrida, no nosso dia a dia, os pacientes às vezes têm que entender a pressão, daqui a pouco o colega não consegue, todos nós sentimos isso, fazer aquela anamnese perfeita, e aí a gente perde a oportunidade, às vezes, da prevenção. Tá? Então, estou me expandindo um pouquinho, mas assim, a anamnese, a histórica é fundamental. Então, história de parto prematuro prévio, que tem no mínimo o dobro de uma chance em torno de 50% de repetição. Tem outros fatores que a gente vai mencionar. Primeira medida, isso é consenso a partir do início dos anos 2000, que se viu que, e a gente utiliza isso ainda como uma conduta automática, se a pessoa conta que tem um parto prematuro prévio. A gente já começa com reposição de progesterona, aí tem diferentes preparados. Nos Estados Unidos se usa muito mais injetável, aqui a gente, para sorte de vocês, a gente não usa tanto. A gente usa progesterona vaginal, natural, porque ela reduz a chance, a principal medida para reduzir a chance, talvez em 50% dessa incidência. Então a primeira coisa é essa. Outras coisas importantes são, claro, a gente fazer modificação ou observação do estilo de vida, fazer uma boa análise, que tipo de vida a pessoa tem, do ponto de vista de trabalho, de demandas físicas, não implicando isso em colocar em repouso absoluto, porque está demonstrado que não vale a pena, não muda os desfechos, talvez até aumenta algumas complicações, como trombose e outras coisas. A gente nota que às vezes uma posição assim, horizontal teve
já observou que isso pode até gerar um pouco mais de contração, né? Às vezes a pessoa muito deitadinha também contrai mais, dependendo da posição. E no pré-natal, aqueles cuidados que a gente eventualmente vai mencionar, que são o controle do colo uterino, a medida da ecográfica do colo uterino, e em relação a isso, tem uma discussão pelo mundo se deve ser feita para todo mundo universalmente, que nem faz exame morfológico e tal, tem que incorporar pelo menos uma medida transvaginal do colo uterino no segundo trimestre, para detectar uma redução de comprimento de colo, que é um outro fator de risco, ou se faz baseado apenas em histórico, fator de risco, etc. Então, história de parto prematuro prévio, sim, com certeza, o pacote mínimo é observar como é que a pessoa vive, o que ela faz, como é o trabalho, começar a administrar progesterona, não precisa ser desde o início da gravidez, mas certamente ali a partir de 12 semanas, e fazer um controle seriado do comprimento do colo, pelo menos 100 quilos, né? Isso é o principal, assim, em termos simples, né? Isso. Não, acho que foi super... Acho que a pergunta foi super bem colocada. Eu acho que no caso da pessoa ali que perguntou especificamente, deixa eu ver quem foi. A Manu... Não, a Manu foi outra, 36 semanas, mas enfim. A Manu estava perguntando de pré-eclâmpsia, acho que a gente vai falar. Mas isso é fundamental. A principal forma que o obstetra tem para prevenir a prematuridade, sem dúvida nenhuma, está em buscar fatores de risco, né? Então, as formas que a gente sabe como obstetra que a gente tem como interferir é identificar, sem dúvida nenhuma, que teve uma pergunta ali, uma paciente que fez, que ela teve pré-eclâmpsia na gestação anterior, então se teria alguma forma da gente intervir para diminuir o risco dela ter de novo. Obviamente, uma das principais causas que a gente vê de prematuridade não é simplesmente o paciente desencadear um trabalho de parto e o neném nascer prematuro. É sim o surgimento de doenças na gravidez que te levam a interrupções prematuras, a interrupções precoces. E sem dúvida nenhuma, pré-eclâmpsia é uma grande causa, principalmente no nosso meio, aqui no Brasil, onde a prevalência de pré-eclâmpsia é maior do que no resto do mundo, enquanto na Europa, em alguns países, tem prevalência de pré-eclâmpsia de 0,5%, 0,2%, 0,3%. Aqui no Brasil, ela é ao redor de 4% a 5% da população. Então, a gente tem que estar alerta em consultório a fatores de risco da paciente. Se discute muito hoje em dia se a gente utiliza algum outro método para identificar a pré-eclâmpsia do que simplesmente fatores de risco. Isso é uma grande discussão que eu não vou entrar nos pormenores aqui agora, mas parece não ser uma coisa custo-benéfica. Mas é sim custo-benéfico tu simplesmente olhar para o teu paciente e perguntar: a senhora tem alguma doença? Sim, que doença a senhora tem? Eu tenho hipertensão. Ok, a senhora usa remédio para hipertensão? Uso. Que remédio a senhora usa? Então, já vamos mudar a medicação dela para uma medicação apropriada que não vai causar dano renal, dano fetal ou dano na mãe durante a gravidez. Só pelo fato da senhora ter hipertensão, então a senhora já tem indicação de usar aspirina. Então, falando em aspirina, a gente tem duas grandes drogas, falando em pré-eclâmpsia especificamente, que reduzem prematuridade, que é aspirina e cálcio. Quem é que deveria usar aspirina? Aquelas pacientes com fatores de risco para ter pré-eclâmpsia de novo. Ou seja, quem já teve pré-eclâmpsia anterior, ou quem está grávida na primeira vez, que é hipertensa, que está com uma gravidez gemelar, que é diabética prévia, tipo 1, diabética tipo 2, uma paciente que tem síndrome antifosfolipídio, ou tem lúpus, alguma doença do colágeno. Então, essas pacientes se beneficiam, sem dúvida alguma, de uso de aspirina. A aspirina pode reduzir... Então, esses que eu relatei são os fatores principais. Aí, se o paciente apresentar, tipo, 2 fatores menores, que a gente consegue identificar na história clínica, por exemplo, raça negra, obesidade, sobrepeso, umidade avançada. Então, essas coisas vão somando. Se eu tiver 2 ou mais desses fatores, eu já tenho indicação do uso da aspirina também. FIV também, né? Principalmente com FIV. Fertilização, com ovo técnicas de reprodução assistida, sem dúvida nenhuma. Então, essas pacientes acabam tendo indicação de utilização de aspirina. Então, a aspirina é uma grande droga hoje em dia, que se estuda, até se discute se não é custo-benéfico, dá para todo mundo, independente de ter fator de risco ou não, que parece que reduz até mesmo outros tipos de desfecho no pré-natal. E a segunda droga é o cálcio. Desculpa, fala, Lucas. Não, só a aspirina, né, no ASPRE, que é o estudo mais recente, principal,
Eles viram ainda um ganho secundário da aspirina, reduzir um pouquinho também o parto prematuro, né? Isso. De lambuja, ganhou de bônus. E hoje em dia que a gente vê cada vez mais que os pacientes eles têm intolerância à lactose, que eles têm alguma alergia relacionada a leite, alguma coisa nesse sentido, e que cada vez se tira mais os derivados de leite das dietas. Então é muito importante saber se o paciente ele tem uma ingesta adequada de cálcio, porque o cálcio também é um componente que ajuda na prevenção de pré-eclâmpsia. Então, se a paciente ela tem fator de risco e tem uma ingesta inadequada de cálcio, ela vai ter que tomar cálcio também. Então, essas duas drogas são drogas que já ajudam, aí respondendo aquela outra paciente que teve uma pré-eclâmpsia prévia, talvez dessa forma eu consiga intervir para reduzir a prematuridade nela. Outras medidas de redução de prematuridade, daí vai bem ao encontro do que o Lucas estava falando. Se o paciente teve uma história de parto pré-termo anterior. Então, essa paciente com parto pré-termo anterior, principal droga que a gente utiliza, como ele falou, é progesterona, e como o Lucas estava falando, fazer medida seriada, se possível for, do comprimento do colo do útero. Sempre gosto de deixar claro para os pacientes, o colo do útero é como se fosse a sustentação para não sair o teu nenê. Então, se o teu colo do útero ele começa a encurtar, é mais provável que tu vai entrar em trabalho de parto prematuro ou simplesmente que a tua bolsa possa estourar antes do termo, que o teu colo comece a dilatar e isso te coloca em risco de prematuridade. Então, tem um colega que o Lucas gosta muito, que ele estudou com esse colega lá na Filadélfia, que estuda muito realização de cerclagem. E depois a gente vai falar um pouquinho, porque teve uma pergunta que foi ali em cima de cerclagem de pesságio. Então, esse colega mostrou que, além da progesterona, se o colo do paciente estiver encurtando muito, e aí nós estamos falando em níveis críticos, que seriam de 1,5 cm, mais ou menos, talvez associar ao uso dessa progesterona uma cerclagem, em pacientes que nunca tiveram prematuridade ou pacientes que já tiveram parto prematuro, daí com colos de 2,5, a gente fazia uma cerclagem também, talvez possa ser uma medida benéfica também. Não sei se tu quer falar um pouquinho em pessário, Lucas, que teve uma paciente que perguntou exatamente isso, cerclagem ou pessário? O que define essa decisão? Essa é uma discussão contínua, né? E que continua sem a resposta final. Eu vou falar disso e depois vou voltar um pouquinho ainda na parte anterior. Clínica. Não, eu vou bater um pouquinho na prevenção, porque eu acho que se tem uma coisa muito importante é a prevenção do Novembro Roxo, mas o pessário, que nós já estamos falando em terapêutica, claro, o pessário, a progesterona e a cerclagem, eles ficam, né, fazem essa triangulação, tentando ver qual é o papel de cada um, tá? E progesterona, colocando assim, resumidamente, progesterona e cerclagem têm papéis bem definidos em diversas situações e outras tantas ainda a definir, né? Que fica até o critério, às vezes, do médico, da experiência, do que ele acha, porque não tem um nível suficiente de evidência. Fica que nem algumas coisas para Covid, assim, usa cloroquina, usa aquilo, né? Aí fica, às vezes, dependendo da situação, se utiliza. O pessário, e por mais que os estudos saiam, os grandes estudos, as meta-análises, etc., ele está sempre naquele 50-50, né? O pessário é algo que metade dos estudos, tanto para gravidez única quanto para gemelar, metade de estudos bons, bem feitos, diz que fez diferença, que melhorou, e outra metade diz que não. Então está empatado. E isso aí, a discussão e a conclusão é sempre a mesma. A não ser que na última coisa que tu viste na SWOG, eu não sei se alguém falou algo diferente, mas a última informação que eu tenho científica continua o pessário assim, tentando achar um lugar ao sol, digamos assim. Eu acho que tem, mas ele tem por outro lado, o que acontece? O pessário eu utilizo em alguns casos também, porque apesar que eu não tenho certeza realmente se ele vai ajudar ou não, porque a gente assim, fulana estava com o colo meio curto, meio aberto, a gente colocou, e eu explico para o paciente, a gente colocou o pessário e deu tudo certo, e nasceu com 37 semanas e foi, então o pessário resolveu. A gente não sabe, porque pode ser que sem o pessário tivesse resolvido igual. Tivesse resolvido, e essa é a discussão, porque nem todos os colos que se apresentam curtos, assustadores com 28 semanas, resultam em nascimento prematuro. Então, às vezes, o pessário estava ali
E a gente não sabe se sem ele também faria a mesma coisa. Mas por que a gente é liberal em usar? Porque ele não é invasivo, assim como a gente é liberal com a progesterona e a gente é liberal com a aspirina. O pessário não é invasivo, ele não tem pontos, ele não tem sutura, ele causa um mínimo assim, não tem prejuízo, ele no máximo leva a um aumento de secreção e deu. Então, no mínimo, a gente se sente bem. E eu, sinceramente, eu acho que o Edinho vai concordar, é difícil, quem não é do meio científico, às vezes não entende bem, mas assim, às vezes a gente tem que achar subtipos, foi o que aconteceu na cerclagem em relação a colo curto ecográfico, a gente acha uma fatia daquela população, e esse é o lugar ao sol, em que diz, sim, este subgrupo de todo aquele grande conjunto de mulheres com colo curto, ameaça de parto prematuro, este subgrupo, porque tem tais e tais características, realmente o pessário é o cara e é melhor que os outros. Estão tentando achar isso. Mas ainda... Então esse é o estado atual do conhecimento científico, mas na prática a gente tem bons olhos para o pessário. Porque ele é ok, assim, essa é a minha visão também, eu não sei a tua. Eu acho que é na maioria dos lugares do mundo, mesmo com o extremo rigor científico. Eu penso um pouquinho diferente no Lucas, mas só para vocês entenderem, não está certo e não está errado nenhum dos dois, tá? A gente está falando em redução de prematuridade, o que é uma coisa muito difícil de falar em obstetrícia, porque até medidas consagradas, como o repouso está fora. Não serve, não adianta. Então, e outras coisas que a gente sabe de história clínica, vamos investigar para ver, vamos tratar. O paciente faz exame de urina a cada 3 meses na gravidez. Para quê? Para a gente buscar infecção urinária. Isso é uma coisa que na tradicional obstetrícia todo mundo aprende. Olha, tratem, e a gente trata. Tratem qualquer bactéria que aparecer na urina, mesmo que a paciente não tenha sintomas, porque tem mais risco dessa paciente desencadear. Nenhum trabalho é forte o suficiente para provar isso que a gente faz. Então, muitas coisas a gente acaba fazendo de uma forma meio empírica e, às vezes, sem esse total esclarecimento científico para te dar essa certeza. Quando a gente fala de progesterona, por exemplo, que tanto eu quanto o Lucas foi a primeira droga que a gente acabou dizendo, vamos usar progesterona, não é uma coisa que a gente está falando sem dúvida nenhuma. E a gente tem que saber que por trás das grandes drogas existem grandes laboratórios, que por muitas vezes os laboratórios estão pagando pesquisas também para se ter respostas. Então, e isso a gente concorda, a enorme maioria dos trabalhos mostrou que a progesterona é útil, mas tem um único trabalho inglês que é muito bem feito, com 5.000 pacientes, então ele é o maior de todos. Esse daí não mostrou benefício com a progesterona. Então, mesmo essa certeza que a gente tem, olha, parece que realmente a progesterona ajuda, a gente está falando de coisas que elas não são tão verdades e aceitas por muitos assim. Então, eu acho que nisso vem um pouquinho a questão do pessário. Todos os trabalhos, realmente, como o Lucas falou, eles empoderam para a prevenção de prematuridade em casos de colo curto e em casos de partos pré-termos anteriores. Progesterona, número 1, cerclagem, número 2, com evidência científica favorável também, e pessário, número 3. O pessário se dizendo, bem como o Lucas disse, é o menos invasivo que uma cerclagem, por exemplo, mas realmente, em termos de conhecimento, de comprovação científica de que o pessário ele seja útil, tanto para gestações únicas quanto para gestações gemelares, essa não é a maior verdade que a gente tem. Então, particularmente, não tendo tanta evidência, mesmo que seja uma coisa que pareça ser mais inofensiva, eu prefiro não usar. E aí eu digo unicamente por uma coisa que o próprio Lucas disse, ele aumenta um pouquinho a produção de secreção vaginal, tem alguns trabalhos que sugeriram maior índice de infecção também. Então, se tu tem uma coisa que eventualmente possa estar associado com mais secreção com isso, e que eu não sei se funciona ou não, mesmo que ele pareça ser inofensivo, eu, enquanto não tenho tanta evidência, prefiro não usar. Mas, volto a dizer, a gente não é dono da verdade nesse aspecto, principalmente mas quando a gente está falando de pesado. Eu acho que a gente, isso aí, Edinho, a gente está totalmente alinhado. Eu muito recentemente passei a usar assim muito pontualmente. Eu acho que tem
tipo um overuso assim, do pessário muito louco para o fenômeno colo curto na eco. E Isso. isso é outra coisa que quem está ouvindo tem que cuidar, assim, não se assustar com colo curto, porque Isso. entende? Então esse é outro assunto. Então o colo curto não é igual a nascer, ele apenas aumenta estatisticamente, é que nem, eu tenho colesterol alto, não é igual a infarto, entende? Aumenta, não é igual aquele desfecho. Então Isso assim, aí. eu entendo até o colega, a pressão, o paciente, a ansiedade, às vezes eu mesmo, patologias que eu não tenho tanto conhecimento, a gente fica menos seguro, então tende às vezes a superusar algum método, entendeu? Então eu concordo com o Edinho, eu resisti muito ao superuso do pressário por essa visão crítica, e acho que alguns casos especificamente está querendo talvez me parecer. Estou querendo que seja, eu estou louco que seja, mas eu acho que não, assim, porque senão o que acontece? A gente acaba criando cabelo em casca de ovo e tratando doença que não é. Então, assim, o pressário, eu acho que no mundo, com bom senso, a visão é essa. Isso. Ainda tem que Não, esperar, eventualmente a gente usa e tal, mas também, também não é nada muito agressivo usar o pressário, é só não super utilizar em cima de não doenças, né? Acho que essa é uma questão, assim, correta, né? Mas é isso. isso, na verdade. Eu queria Luca, ainda fala. colocar... Fala. Pode falar, pode falar. Não, eu ia trocar de Eu assunto, ia, pode falar. eu só ia fazer um paralelo que eu tenho na minha cabeça que eu acho muito interessante, de todas essas medidas de prevenção de doenças prevalentes e frequentes, e o que muito avançou nesses anos e que fez muita diferença foi exatamente, eu acho muito paralelo o conhecimento e andam juntos e o impacto é similar, foi a aspirina para pré-eclâmpsia e a progesterona, mesmo com as Tá. teorias conspiratórias dos laboratórios, Sim. brincando, mas em relação ao impacto que teve em doenças tão comuns, porque prematuridade é 10%, 12% no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos eles conseguiram baixar para talvez 7, 8, 6%, com medidas universais de prevenção e conhecimento difundido, o que nós estamos fazendo aqui. Espero que todas, eu sempre peço para os pacientes difundirem conhecimentos, porque a gente também aprende com os pacientes e os médicos ensinam os pacientes e vice-versa. E, então, todas essas medidas que a gente está falando aqui tiveram, sim, um impacto muito grande em prevenção de prematuridade, porque enquanto não tinha isso, até a década de 90, que não tinha, só se dependia de detecção por história, isso é um dado importante. Apesar que a gente enfatizou que é importante, a detecção por história de casos de parto prematuro, por scores que desenvolveram de risco, antes de ter esse conhecimento, de começar a medir colo do útero, que foi bem nos anos 90 que a gente começou, né, a desenvolver esse conhecimento, os scores que faziam, que era assim, raça, né, etnia, infecção vaginal, histórico, cirurgia, isso, aquilo, conseguiam ter uma taxa de detecção de em torno de 10%. Enquanto que se a gente utilizar rastreio universal, a gente talvez detecte até, dependendo, 50%. Então, isso que é uma coisa que houve um grande avanço. Da mesma forma, a história, e aí a intervenção é a progesterona, com redução de 50%, e aí o paralelo, e da pré-eclâmpsia se desenvolveu, que tem 5, 6, 7%, 4%, uma história bem feita, o Doppler precoce, né, com 12 semanas, as artérias uterinas, todas essas medidas aí, que é outro tema, também vão ser capazes de detectar um número significativo, dependendo do fator de risco, de 20%, 30%, 50%, e fazer uma intervenção tipo progesterona, mas que é com AS, que vai reduzir em 50% a 70% dos casos graves. Então, isso tem um impacto enorme na prematuridade, e eu acho que impactou a redução significativa que teve nos Estados Unidos pela uniformidade de conduta que eles vão ter lá e que a gente está tentando que tenha aqui cada vez mais através dessa live, etc. Então é isso que eu queria dizer sobre essa, genericamente falando, Edinho, é uma Legal. impressão ampla que eu Legal. tenho. Eu estava vendo, a gente está falando bastante aqui, depois no final eu vou controlando o tempo, porque a gente tem 15 Não sei minutos quanto só, tempo é temos. uma hora, é só uma hora, então Ah, a tá. gente tem 15 minutos. E no Certo. final eu quero tentar fazer um apanhado de coisas importantes assim para a gente falar para os pacientes, só para organizar Tá. a nossa live, nosso pensamento. Eu não sei se tu quer falar um pouquinho de... porque muito o paciente, ele às vezes eu acho que
A gente atrela muito prematuridade com doença respiratória e eu quero até falar para vocês, é importante. Eu e o Lucas somos obstetras, então a gente trabalha no pré. Depois que nasceu, daí é todo o trabalho do pediatra. Nós somos o pré-pediatra, né? Isso. Porque então, a gente tem uma televisão ali que é ultrassom, né? Então, quando a gente estiver falando de doença no nenê, e até isso é legal, porque teve uma pergunta aqui que falou de alguma coisa imunológica ali, ó, por favor, vocês podem falar sobre questões imunológicas da mãe, em que no período da gestação podem influenciar negativamente no desenvolvimento do nenê. Acho que quando a gente for falar de pediatra, nós vamos deixar para os pediatras, porque ao longo do mês inteiro terão lives que ocorrerão com os pediatras lá do NASCE, que aí eu acho que eles vão poder entrar nessa seara, tá? Mas eu queria só... O porquê que é tão importante que a gente bate tanto e que quer prevenir prematuridade? Prematuridade está associado a disfunção respiratória. E aí entrou uma pergunta de uma paciente que disse assim, ó, que o nenezinho dela nasceu com 29 semanas. Se a fragilidade pulmonar dele vai ser só até os 2 anos ou se vai além? Infelizmente, tomara que o teu nenê respire e que o teu filho respire 100% normal para o resto da vida, mas talvez a capacidade pulmonar que ele poderia desenvolver, por exemplo, para um alto rendimento, para ser um Michael Phelps, por exemplo, talvez esse nenezinho que nasceu prematuro não consiga atingir. Mas essas coisas é melhor que a gente discuta efetivamente com os pediatras, que obviamente têm mais perícia do que a gente para falar. Mas por que é tão importante a gente prevenir a prematuridade? Prematuridade está associado a disfunção respiratória, está associado a cegueira, disfunção de retina, está associado a sepse. E os nenês, eles têm uma mortalidade grande por infecção generalizada, justamente por fragilidade imunológica. Está associado a uma doencinha intestinal que a gente chama de enterocolite necrosante. Enterocolite necrosante, muitas vezes os nenés, depois que nascem prematuros e desenvolvem isso, eles têm que ir à cirurgia para ressecção de grande parte, até mesmo do intestino deles, por causa disso. Está associado, sim, à hemorragia cerebral, e isso, eventualmente, lá no futuro, associação com paralisia cerebral. Então, muitas vezes a gente foca no pulmão, mas tem todas essas outras coisas que é a ação fundamental que talvez a gente, como obstetra, possa ter para trabalhar nessa prevenção. Tá? E quando a gente está falando em prevenção, a gente pode estar falando em medidas que são interessantes também, que se faça, que a gente não está prevenindo a prematuridade, mas a gente está prevenindo os problemas relacionados às consequências dela. Por exemplo, nascer entre 24, talvez a gente baixe um pouquinho isso, eu quero te perguntar depois qual que é esse limite, talvez a gente lide de viabilidade hoje em dia, mas nascer acima de 24, entre 24 e 34 semanas, o obstetra deve fazer corticoide na mãe. Para que serve o corticoide? Muitas vezes a gente está recebendo, o paciente está recebendo corticoide no pré-natal e não está sabendo por quê. Corticoide é uma droga que acelera a formação desse surfactante dentro do pulmãozinho do nenê, e esse surfactante permite com que o alvéolo, que é a fase final lá do pulmão, ele fique aberto, e depois que o nenê nasça, ele consiga respirar e jogar ar para dentro e ter a troca gasosa para respirar. Então, o uso do corticoide reduz membrana hialina, que é essa doença respiratória, reduz hemorragia cerebral, reduz enterocolite necrosante, reduz sepsis pós-natal. Então, o corticoide é uma grande droga. Mas não fiquem naquela pressão, eu quero que meu obstetra faça esse corticoide a qualquer hora. Não, o corticoide ele funciona por 7 dias só. Então, a gente sabe que se tu tá na iminência de nascer, se eu acho que o nenê vai nascer, tu deve fazer a droga. Se ele nasce, o nenê tá um pouquinho mais protegido, mais forte para essas coisas. Agora, se passa esses 7 dias... esse efeito que o corticoide poderia ter, ele já perdeu. E se a gente começa a fazer drogas, as doses de repetição do corticoide, pode fazer mal para o nenê do ponto de vista neurológico. Então, o corticoide é uma grande droga que se assumiu em obstetrícia para prevenção de consequências relacionadas à prematuridade. Sala de parto. Super importante que a tua sala de parto, na hora do nascimento do teu nenê, principalmente quando ele for prematurinho, esteja aquecida. Então, vocês vão ver quando a gente está lá no Moinhos, a gente está sempre controlando o ar-condicionado na parede para que ele fique ao redor de 26 graus.
Então a gente está lá fazendo parto, eu e o Lucas estamos lá no suador, mas é justamente por quê? Porque quando o neném nasce, qualquer grau que ele perca de temperatura corporal vai refletir em má oxigenação, e má perfusão daqueles tecidos do nenê. Então, aquecimento da sala de parto, mantendo a temperatura idealmente em 26 graus. Quando nasce um nenenzinho prematuro, a gente seca todo o nenê. Por que a gente seca o nenê quando o nenenzinho está ali no colo? Porque aquele líquido amniótico que estava numa temperatura mais quentinha dentro da barriga da mamãe, ele pega o ar que está mais resfriado e bate naquele líquido e vai resfriar a temperatura. É que nem quando a gente sai da piscina térmica e toma um choque. Então a gente tenta manter o neném nos braços aquecido e secando para retirar esse líquido amniótico do corpo. Prematuro, abaixo de 32 semanas, às vezes 30, alguns serviços até mesmo 34, tem um plásticozinho para a gente enrolar o nenê logo depois do nascimento, justamente para isso também, para diminuir perda de calor e com isso melhorar a perfusão tecidual. E os nenezinhos aí, até usar termo, eles já nascem e já botam uma toquinha também, para diminuir perda de calor. Então isso aí são coisas importantes. Outra coisa importante em obstetrícia que a gente faz é a utilização de sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio é uma droga que também não é nenhuma mágica, também não é nenhum absurdo, mas a gente sabe que em nenês prematuros abaixo de 32 semanas, parece que o magnésio ele previne a incidência de paralisia cerebral ou disfunção motora a longo prazo, aí a gente comparando crianças até os 2 anos de vida. Então essas medidas não são especificamente para prevenir a prematuridade, mas naquele caso de prematuros, prevenir desfechos adversos. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Lucas. Não, acho que está perfeito. Tem uma... Mais assim, como questões ainda do corticoide, né? Só para complementar, existe uma discussão também, controvérsias, umas posições oficiais também de usar corticoide além de 34 semanas, para aqueles casos de prematuridade tardia, né? E sim, com certeza vai beneficiar alguns bebês. E a grande discussão, por que alguém traçou 34 semanas, só porque é um cálculo que se faz, né, de quantos bebês tu vai beneficiar, quantos bebês tu tem que tratar para beneficiar um. Então, coisas de estatística médica que até 34 como consenso. Depois de 34 não beneficia, claro que beneficia, mas é que muitos já não precisam, né? Mas existe alguns ganhos. Então, por exemplo, a Sociedade de Medicina Materno-Fetal Americana, junto com o Colégio Americano, tem ainda uma posição oficial de usar corticoide de 34 a 37 semanas em certas situações. Outras sociedades não. Isso fica um pouco a critério do médico, do neonatologista, mas é só para saber que existe também, muitas vezes, essa posição, né? Para melhorar um pouquinho o desfecho de um bebê que talvez tenha que nascer por uma cesariana em 36 semanas, e a gente sabe que tem uma chance de talvez ele fazer uma disfunção respiratória. Então, eu sei que os pediatras adoram que a gente faça, acho que 99% é a favor, porque diminui a chance de ter desconforto respiratório. Mas é um tópico a ser discutido que eu acho que cabe nessa... Só pontuar aqui na nossa conversa. Lucas, a Beatriz perguntou se transtorno de hiperatividade, déficit de atenção está associado à prematuridade. Eu acho que os pediatras vão dizer mais. Vão responder, mas possivelmente, né? Possivelmente, acho que sim. Pode estar, sim. Todos esses tipos de desfechos que eles medem aos 3, 4, 5 anos de idade tem associação, sim. Prematuridade pode estar associado a desabilidade cognitiva, déficit motor, né, tanto fino quanto grosseiro. Quando eu estou falando especificamente do ponto de vista neurológico, né? Paralisia cerebral, perda auditiva, perda visual, problemas psicológicos ou de comportamento. Então entra um pouquinho aí na questão do déficit de atenção e hiperatividade. E quando eu estou falando em problema psicológico e comportamento, se fala em diminuição de atenção, diminuição de interação, ansiedade, depressão. Hoje se estuda um pouquinho a relação de autismo com prematuridade também, e déficits de linguagem. Desfecho neurológico é difícil avaliar e é difícil se atribuir a uma causa só,
É difícil designar esses estudos, né? Mas parece sim, parece ter relação. E lá no futuro, quando essas crianças que nasceram prematuras estiverem mais na sua vida adulta, elas estão mais associadas, elas estão mais predispostas também a ter doenças metabólicas, né? Como diabetes, hipertensão, infarto, doença coronariana, obesidade. Então é importante que a pessoa saiba, olha, eu nasci prematuro, eu vou conviver com uma atenção maior para essas coisas quando eu tiver na minha vida adulta. Acho que isso é importante. Quer falar um pouquinho de limite de viabilidade depois, tio Lucas? Nós temos 5 minutos. 5, tá. Primeiro, só para... mas também, gente, assim, ó, tá cheio de... Isso são coisas estatísticas, tá? Porque senão, às vezes, a pessoa... meu filho... Claro, tá cheio de bebês prematuros que têm um desenvolvimento extremamente bom e vão ser... Muito importante isso então, falar. A maioria... São coisas estatísticas, e é por isso que a gente tem que reduzir esse impacto de 20 milhões, 5 milhões, esse que eu falei, com essas medidas como progesterona, medida universal do colo uterino, eu sou a favor, 18, né, 18 semanas, 16, 18, 20, bom. Limite de viabilidade, infelizmente eu não estava na última reunião, né, por causa do horário, mas que era muito temas principais. A gente fez anos atrás no Moinhos, e é isso. Como resumo é o seguinte, no Japão, eles têm os grandes serviços do mundo, é o limiar que a natureza permite que uma pessoa viva, né, que tenha mínimas condições de sobreviver fora do útero, com muita ajuda. Então, como regra geral, nas UTIs neonatais de altíssimo nível no mundo, onde se inclui a Moinhos, que está alinhada com a rede Vermont, que é uma rede onde tem mínimas necessidades de resultados ótimos, 23 semanas é um limite em que tu está autorizado a investir, tentar fazer o possível para melhorar né, para salvar o bebê, porque tem uma hora que a gente tem que saber também depor as armas, jogar a toalha. Tem um bebê de 21 semanas, por mais que a gente queira, a gente não consegue, a natureza não permite. Vai fazer o bebê sofrer e 23 é um limite onde começa a ter todas essas considerações éticas de investimento ou não. 22, no Japão, tem estudos extremos, e agora talvez está mais atualizado em função da última reunião, onde eles conseguiram. Agora tem que dizer o seguinte, prematuridade extrema, 22 ou 23, a pelo menos 26 semanas, ou 28, se quiser estender, é sim um terreno inóspito, onde é difícil, os resultados são mais ruins do que bons. Isso tem que ser sempre discutido. Não a trinca que é a neonatologia, o obstetra e a família tem que, em conjunto, decidir os caminhos a tomar. Não dá para muito importante. De maneira trabalhada sair, vamos fazer tal coisa, porque resulta em sofrimento desnecessário. Então, esse é um tema muito, porque ele é limítrofe, né, Ed? Eu acho que é isso que vocês devem ter. Eu acho que uma coisa muito importante de todos saírem daqui é justamente isso. Porque a gente fica muito limitado, às vezes, tem nenês com 20, 21 semanas, rompeu uma bolsa e o casal diz, doutor, agora eu não quero perder o meu nenê. E a gente vai dizer, infelizmente, no mundo inteiro, a chance de sobrevida do teu nenê é 0. Então, existe um mínimo que a gente pode oferecer para dar o mínimo de condições dessa criança, não apenas não morrer, mas de não ter tantas sequelas. Então, isso é importante. 24 semanas, indiscutivelmente, em qualquer lugar do mundo, hoje em dia, já vai se começar a investir. Tá? Desde os anos 2015, mais ou menos, aqui no Brasil, isso a gente é respaldado pelo Ministério da Saúde, é respaldado pelo Conselho Federal de Medicina e por todos os conselhos regionais, onde a partir de 23 a gente já começa a ter resultados satisfatórios de uma maneira em geral nas UTIs neonatais. Então, a partir de 23 semanas, havendo essa vontade do casal em que a gente invista da melhor maneira possível para salvar o nenê, a gente já vai ter condições de investir. Nos Estados Unidos, agora é importante porque a gente está discutindo as 22 semanas. Nos Estados Unidos, desde 2014, o ACOG é o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, eles sugeriram investir em nenês a partir de 22 semanas. Mas eles têm um esquema que talvez os pediatras nas próximas lives podem falar melhor, que eles chamam assim,
tipo, see what happens. Tipo, eu vou fazer de tudo, mas se o teu nenê não estiver bem, eu vou tirar o tubo, eu vou te entregar no colo, tu vai segurar e vai morrer. Isso é eutanásia. Mas é permitido isso dentro da legislação vigente do país. Isso aqui no Brasil, então, é por isso que é importante as pessoas saberem, não, mas meu nenê tem 22, eu quero que invista. O problema de tu investir num nenê é que tu vai ir até o final nele. E por muitas vezes tu já vai ter um nenê com hemorragia cerebral, que a gente sabe que o dano ficou e a sequela ficou para o resto da vida, o nenê que vai ter displasia pulmonar, não vai conseguir respirar, e simplesmente o que está mantendo ele vivo é um tubo e um ventilador da UTI neonatal. Então, como a gente não tem esse suporte do See What Happens de eutanásia dentro da legislação, Conselho Federal de Medicina, conselhos regionais, acima de 23, tá? Entretanto, nós temos 4 casos, se não forem 5, e aí se a Desirê estivesse comigo aqui, ela ia me corrigir, de nenês que nasceram lá no Moinhos com 22 semanas, que se investiu de acordo com a vontade dos pais, e esses nenês sobreviveram. Inclusive uma paciente minha, que provavelmente até no fim do mês a Camila vai botar nas nossas redes sociais ali de novo, teve alta agora, faz mais ou menos 2 meses do Moinhos, nenenzinho que nasceu com 22 semanas e 4 dias, sem nenhuma complicação a curto prazo. Ela ficou internada ao redor de 6 meses na UTI neonatal, 6 meses, 6 a 7 meses, e alta totalmente normal. Ela me manda vídeos da nenê sorrindo, do ponto de vista neurológico, com um desenvolvimento super bom. Então, lá no Moinhos, a gente adotou que 23 em diante sempre, 22 em diante, conforme uma discussão feita entre, bem como tu falou, família, neonatologia e obstetra. Isso é importante. É importante saber. A gente não pode submeter o casal, por exemplo, a uma cesárea. Não, eu quero que faça tudo. Só que se eu te fizer uma cesárea com 22 semanas para tirar o teu nenezinho lá de dentro, eu posso ter que estar abrindo o teu útero no sentido longitudinal. E isso estar te prejudicando para o resto da tua vida e tu não poder ter outro filho. Então, essas decisões que o obstetra tem que falar com o paciente. E só finalizando, no Japão, eles já começaram a investir em nenês com 21 semanas, mas esses são os trabalhos mais difíceis de se encontrar na literatura. A Desirê tentou chamar um japonês para dar uma aula no Moinhos e eles não respondem, mas eles estão mostrando nos trabalhos apenas 30% de mortalidade, não estão falando em sequelas, quando investem nessas crianças com 21 semanas. Então, os limites de viabilidade, eles estão oscilando ali, na nossa realidade, mais próximo de 22, com certeza acima de 23. E saiu um último trabalho, uma meta-análise que nem foi publicada ainda, que se te perguntarem, doutor, qual a chance do meu nenê sobreviver nascendo com 22 semanas, está lá na meta-análise, é ao redor de 30%. E nessa mesma meta-análise diz ali, a chance dele sobreviver sem uma morbidade maior. E aí, quando está falando em morbidade maior, está falando em hemorragia cerebral severa, cegueira ou enterocolite necrosante severa. Então, está falando em 11%. A chance dele sobreviver e sair do hospital sem essa maior morbidade é ao redor de 11%. Então, esses números que eu acho que a gente tem que começar a trabalhar para poder dar uma expectativa de resultados, de desfecho, justamente para o nosso paciente. Existe uma ferramenta do National Institute of Health dos Estados Unidos, que, claro, não é perfeita, mas ajuda até a olhar junto com o casal para tomar as decisões, vai operar, não vai investir, não vai colocar o tubo no bebê, não vai, que está disponível na internet e que coloca as variáveis como gemelar ou não gemelar, fez corticoide, não fez, menino ou menina, são algumas variáveis. E aí ele faz um cálculo, assim, é bem interessante, que ele te diz qual a chance de sobrevida e sobrevida sem e com danos, né? Como regra geral, claro que não dá para tomar o japonês como... mas no mundo real nosso aqui, e aliás é pior do que isso, mas para os Estados Unidos, como regra, dessa faixa de 22, 23, o número que se chega é sobrevida de 5, 10% e livre de sequelas é 5%. Então,
ou 10%. Então, sempre a gente vai dizer, olha, nesse limiar a gente está falando de uma coisa de 90% da gente não se dá muito bem. Outra coisa importante também, porque senão tem que pensar que fazer um investimento assim, não é um investimento, eu estou dizendo, de energia e de sofrimento para o próprio bebê. Então também se entende que às vezes a melhor solução é dar o conforto, né, naquela situação em que a gente vai ser capaz de abrir mão e não mais exigir tanto do bebezinho que está ali num limiar de viabilidade. Porque senão a gente tem aquele ímpeto de investir, mas às vezes é muito sofrimento. É difícil, é muito complicado pensar dessa forma. De qualquer forma, tem um estudo que é muito interessante, mostrando como é importante ter essa combinação, essa ação, essa decisão em monobloco, tá? Porque se eu não me engano, na Inglaterra, eles fizeram um estudo em que as decisões a respeito de investir, não investir, opera, não opera, põe o tubo, não o tubo, foram feitas meio ao acaso, e no serviço onde havia uma combinação sempre prévia, qual foi a diferença nos desfechos favorável para os bebês? 30% de melhora nas sobrevidas e desfechos sem sequelas nos grupos onde estava tudo combinado. Entre os 3 elementos, onde não tinha combinado, por isso cada serviço que se preza que se vai fazer alto risco e prematuridade, tem que sim estar integrado e a informação disponível entre os 3 antes de tomar qualquer decisão. Por isso as reuniões de viabilidade que a gente faz lá. Isso né? aí. Tio Lucas, eu gostava quando o Instagram me cortava, a Camila disse agora que o Instagram não corta mais, ele dá direito a 3 a 4 horas de live, ótimo, mas nós precisamos... Não, mas nós já ultrapassamos 10 minutos do nosso tempo ali. Então tá, desculpa. A live Não, mas não foi culpa tua, foi muito mais culpa minha do que tua. Não, desculpem nós, né? Estamos aqui. Isso. Tio Lucas, quer 30 segundinhos? Tu tá cheio de fã aqui, viu? Não parou de entrar agradecimento e elogio a ti. O pessoal te adora. Que bom. Aqui, ó. Isso. Eu fico muito feliz, é recíproco, tá? E todos nós trabalhamos com muito afinco e carinho por vocês, né? E eu agradeço sempre o que vocês também fazem por nós. Rapidinho, muito rápido, mensagem para ficar. Eu sou, sim, muito a favor de rastreio universal por medida do colo uterino com 16, 18, 20 semanas. Tem que incorporar, tem o exame morfológico de 12, tem o de 22, mas tem que fazer, porque o impacto é gigante. Então, por favor, quem não faz, faça e as pessoas peçam para fazer. Então, isso é o principal. Eu quero só agradecer a oportunidade aqui de contribuir, Reginho. Lucas, muito obrigado. Eu acho só como um fechamento, a gente sempre tem que trabalhar em termos de prevenção, olhando fatores de risco. Então, é fazer uma boa história clínica, um bom exame físico com o nosso paciente, tentar prevenir pré-eclâmpsia, que é uma das principais causas de prematuridade, tentar prevenir justamente o trabalho de parto prematuro através dessas medidas de medida de colo, de uso de progesterona, de cerclagem, eventualmente, quando for necessário. Tratamento de infecções, talvez, como uma medida útil. Trabalhar quando a gente não consegue prevenir a prematuridade, mas trabalhar, então, para dar os nenês prematuros para o pediatra em melhores condições de não desenvolver doença. E trabalhar muito, sim, gente, em não interromper uma gestação com menos de 39 semanas, porque a gente sempre fica naquele mata-burro ali entre 37 e 39, eu já estou com uma gravidez a termo. Sim, tu está com uma gravidez a termo, mas o desenvolvimento do teu neném pode ser muito melhor se a gente conseguir chegar em 39. Então, Lucas, obrigado, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Tu sabe quanto a gente te admira, tanto profissional quanto pessoalmente. E um beijo para todo mundo. Domingo que vem, 19h30 tem mais. Obrigado, Lucas. Eu vou estar ali assistindo. Obrigado. Boa semana a todos. Cuidem-se. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Edinho.